Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez estamos aqui com um programa Conversas sobre o Islã, conversa essa que vai nos trazer o epicentro do desenvolvimento de qualquer país, que são as crianças, educação infantil, que tem tido alguma discrepância na sociedade moçambicana e em particular no Império Islâmico, não é? Nas comunidades islâmicas, temos tido pessoas uma educação muito não bem afável a desejo de qualquer pai muçulmano, porque qualquer pai muçulmano, pai e mãe, deseja ver um filho nascido, crescido, desenvolvido, a viver como um muçulmano, mas não tem sido isso. Nós temos tido algumas mães que choram nas estradas. Por quê? Porque o seu filho só foi à escola, volta grosso, seu filho vai à escola, volta drogado, o seu filho volta, vai ter uma má companhia e o pai acaba perdendo o controle da sua casa e a educação que ele teve islamicamente, alcoranicamente e na doutrina Muhammadia sallallahu alaihi wasallam acaba extrapolando a situação da sua casa. É por causa disso que nós convidamos aqui duas mães responsáveis, mais essas professoras, mais essas também da sociologia, estão no bairro, eles sabem viver e conviver com a sociedade lá, muçulmana, assim como não muçulmana. Eu tenho aqui a honra de convidar nossas estrelas, a Pá Rahma e a Pá Safina, professoras, por coincidência todas elas, a quem nós vamos desejar boas-vindas para o programa. A Safina, nós queremos conversar consigo sobre a educação infantil. Para si, antes de chegar na educação infantil, o que significa ser uma mãe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez agradeço pelo convite e por acaso é um tema que tem dado muita dor de cabeça à sociedade, principalmente aos pais. Educação infantil tem-se dito, ou tem um ditado que todo mundo conhece, que é de pequeno que torce o pepino. Significa que quando a educação não é bem gerida, não é bem feita na infância, lá mais à frente vamos ter problemas graves. Problemas esses, como bem aqui estava a falar, que os filhos já vêm grossos à casa, começam já, por causa de algumas amizades, começam a usar droga, né? Isso porque muitas das vezes é porque falhou a educação na tenra idade. E qual seria a melhor educação? Religiosamente, seria seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos ver isso no Surat Luqman, quando o Luqman disse para o seu filho, recorda-te de quando Luqman, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala diz, recorda-te de quando Luqman disse ao seu filho, exortando-o, ó filho meu, e a Bunaya, ó filho meu, não atribuas parceiros a Deus. Primeira aula de Sayyidina Luqman alayhi salatu wassalam para o seu filho. Não atribua alguma divindade para além de Allah subhanahu wa ta'ala. Foi a primeira lição. Sim, depois ele diz, porque a idolatria é grave iniquidade. Significa atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, nós estamos a cometer um grave erro, né? E nós sabemos que Luqman, ele era um grande sábio. E para ele a sabedoria era também, quer dizer, a sabedoria humana está ligada à sabedoria divina. E isso significa que todo o princípio da sabedoria está em conformidade à vontade divina, né? E qual é a vontade divina? Continuamos com a educação de Luqman ao seu filho, quando ele diz, ó filho meu, observa a oração, recomenda o bem, proíbe o mal e seja paciente. Seja paciente, porque isto é firmeza dos assuntos. Seja paciente, porque a paciência é a firmeza de qualquer situação. Sim, okay. É a firmeza de qualquer situação. Então, ele continua dizendo, não vires o rosto às pessoas, não sejas orgulhoso, ou não andes orgulhosamente pela terra, porque Allah não aprecia arrogante e orgulhoso. E ele continua,
e modera o teu andar e baixa a tua voz. Porque o mais desagradável dos sons é o zurro dos asnos. Para mim, isto é o resumo de toda a melhor Formação do educação. ser humano. Sim. Uma mãe com este ditame todo, transbordando para uma criança a partir do pequeno. Então, esta criança, cumprindo só isso, já temos aqui um jovem para a sociedade. Inshallah, nós temos, sim. Já temos um jovem para a sociedade. Sim, que não atribui divindade a Allah, não é orgulhoso, Faz e o sempre bem. baixa a cara, Faz o bem, faz o bem, proíbe impede o mal, Sim. faz orações. Sim, porque se uma criança ele cresce a saber que eu tenho que fazer 5 salatos diários, eu tenho que fazer o bem, não posso insultar, por exemplo, não posso insultar as pessoas, não posso falar escândalo, assim, alguém chateou-me, eu falo escândalo. A criança cresce a saber que isso não é bom. Nós estamos sim a criar um bom jovem para a sociedade. Porque, infelizmente, eu costumo ver muito, principalmente cá na beira, senhoras a discutirem com uma criança, a trocarem palavras. Senhoras a discutirem com uma criança, esse tema ainda vamos falar. Nós temos aqui uma questão aqui, a Safina está-nos a trazer aqui a árvore da formação da educação infantil a partir de um ayat de Allah subhanahu wa ta'ala e que estava encarregue ao Sayyidina Luqman alayhi salatu wassalam a falar com seus filhos. Acreditamos nós, os profetas sempre que disseram, os sábios naquela altura, era uma coisa muito forte. Sim. Para si, o que é ser uma mãe? Uma coisa bonita, linda? O que é ser uma mãe? Primeiro agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, e agradecer pelo convite. E ser uma mãe é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala criou a nós e nos concedeu essa dádiva e essa responsabilidade. Como a Pá disse, palavras dela, que a criança, a educação dela começa logo na infância. Ser uma mãe é uma boa coisa, né? É uma dádiva, é uma coisa inexplicável. Sim, é um amor. E nem toda senhora, quando cresce, o primeiro desejo é ser uma mãe. É ser uma mãe, exatamente. E até, infortunadamente, há senhoras que não conseguem conceber. Sim, ela se sente, pouco... sim, exatamente, quando ela se sente mesmo embaixo. Tipo, eu não sou nada. Sou completa, a palavra mulher quando sim, eu ainda não sou uma mulher completa porque não tenho filho. Então, é uma dádiva. Para si, o que significou seu primeiro filho e pela primeira vez a falar no mundo e dar o nome de mãe? Chamar-te mamã? Como é que ficou? Subhanallah, foi uma alegria total. Uma alegria total. Foi até que quando eu estava grávida, eu pensava, mas será que eu vou amar o meu filho? Será que eu vou ser uma boa mãe? Eu sou inexperiente, como é que eu vou cuidar dessa criança? Percebe? Mas depois de eu ter a criança nas minhas mãos, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala me deu um conhecimento que eu não sei de onde veio. E ficou mãe. Fiquei mãe, fiquei feliz, amei tanto meu filho e cuidei de uma maneira como se eu tivesse a experiência. Chegou a fazer algum plano para si? Está a falar muito bem na altura da gravidez, por exemplo, já com os seus 8, 9 meses, já guardou alguma coisa que, olha, mal que eu nascer meu filho, primeira coisa a fazer é dizer a ele, minha primeira aula será esta. Porque, para além de ser mãe, é a primeira professora. Ela chama a mamãe e tens um termômetro como mãe, sabe que minha filha está a sentir calor, embora não fala. Sim. Essas lágrimas são de fome, essas lágrimas são de calor, essas lágrimas são de dor. Como é que é esta sabedoria Allah entrega na mulher? Como é que vocês recebem essa sabedoria? Subhanallah, é uma coisa inexplicável, posso dizer. É um conhecimento só que Allah subhanahu wa ta'ala nos traz. Naquele momento, isso quando acontece, a gente procura saber, será que é isto? Você tenta isso, não dá certo. Tenta aquilo até você acertar. E consegue acertar. E conseguimos acertar, toda mãe consegue acertar, alhamdulillah. Mashallah, mashallah.
O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, né, disse que não há o melhor presente que Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliás, que um pai dá ao seu filho, que há uma boa educação. O papel da mãe tem que ser dar uma boa educação. Exatamente. Esse é o melhor presente que uma mãe ou que um pai deve dar ao seu filho. Ao seu filho. Uma boa presente educação, eterno. sim. Porque é a partir dessa boa educação que nós concedemos aos nossos filhos que eles vão poder se guiar. Falando nisso, a Safina, com quantos anos uma mãe tem que começar a sua educação dando ao seu filho? Para mim, a educação não tem idade, né? Primeiro, a educação até inicia quando a criança está no ventre da mãe. Mashallah. Os hábitos da mãe. Tem-se dito que há uma conexão entre a mãe e a criança que está no ventre. Se uma mãe, por exemplo, habitua, mesmo na gravidez, ela consome álcool, aquilo vai dar efeito na criança. A criança talvez até pode nascer com problemas de saúde. Mas se temos uma mãe que, por exemplo, faz os seus 5 solares diários, está sempre lá no Sajda, depois de fazer o seu salat, pega o Corão e lê, aquilo também há uma conexão entre a mãe, a criança e Allah subhanahu wa ta'ala. Porque a mãe está a fazer algo que Allah subhanahu wa ta'ala aprecia. A criança cresce com aquilo. E se a mãe dá continuidade com isso, a criança também cresce a saber que na minha casa as regras são essas. Porque a educação muitas das vezes é a prática dos pais. Eu recordo-me de uma passagem que uma vez um colega ensinou-nos na madraça. Ele disse que tinha um pai que estava num caminho assim cheio de obstáculos, né? Então, o pai disse para o filho estava atrás, o pai à frente. O pai disse para o filho, tenha cuidado, né? Por onde andas, tu tens que ver o que estás a pisar. E o filho para o pai disse, pai, tu é que tens de ter cuidado, porque eu estou a seguir os teus passos. Significa, aquilo que nós fazemos reflete na educação das crianças. E também, uma vez, houve um homem, ele foi ter com um sábio, quando a esposa teve criança. Ele disse, minha esposa teve criança, então eu gostaria de ter alguns conselhos aqui em relação à educação, como educar a minha criança. E aquele sábio simplesmente disse, chegaste tarde. E ele ficou, mas como é que cheguei tarde? A criança está a sair agora. Ele disse, a primeira coisa que tu tinhas que fazer é encontrar uma boa mulher. Tem que encontrar uma boa mulher. Sim, tem que encontrar uma boa mulher. O que significa essa boa mulher? Aí voltamos para o hadith de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz, procurai uma mulher ou casai uma mulher, tanto mulher como homem, né? Com 4 qualidades. E a melhor das qualidades, ele disse que era religiosidade. Porque riqueza pode acabar. Educação, às vezes, também desvia-se. Né? Quando a pessoa não tem religiosidade, beleza também acaba. Mas, quando a mulher tem religiosidade, quando a mulher é uma mulher temente a Allah subhanahu wa ta'ala, todo esse resto reflete-se. Por isso, nós, às vezes, temos o caso de, você nem parece que tem 7 filhos. Qual é o segredo? Há outras mulheres que dizem, pá, eu só faço salat, né? Então, a mulher, quando é temente a Allah subhanahu wa ta'ala, toda a educação da criança reflete-se aí. A mulher vai educar segundo os parâmetros do Islã. A mulher vai educar o filho, por exemplo, quando a comida cai, tu tens que apanhar e comer. Por quê? Porque isso aumenta a humildade da criança. Aumenta o saber da criança que há pessoas que não têm esta comida. Há pessoas que dariam tudo só para ter pelo menos aquela migalha que eu deixei cair. E uma outra coisa que eu queria dizer em relação às palavras do Luqman,
há duas coisas que nós podemos aprender nas palavras dele. A primeira é, quando nós queremos exortar a uma criança, a um filho, nós temos que ser carinhosos. Como é que Luqman dirigia-se ao filho? Ya bunayya, ó meu filho. Ó meu filho. Eu lembro, antigamente, bastasse nós ouvir o nosso nome, papá a chamar, Safina! Você sozinha já ficava tipo, ei, fiz o quê dessa vez? Já ficava com aquele medo, né? Mas o Allah subhanahu wa ta'ala aqui, através de Luqman, ele está nos mostrar que ao educarmos os nossos filhos, nós temos que ir de uma forma carinhosa. Oh meu filho, oh minha linda, oh meu querido. Aí a pessoa fica mais à vontade para ouvir o que minha mãe ou o que meu pai quer me falar. Esta é a primeira coisa que nós vemos nas palavras de Luqman. E depois a segunda coisa é, quando estamos a exortar aos nossos filhos, nós temos que mostrar os benefícios e os prejuízos daquela coisa. De qualquer atividade que nós repelimos, temos que dar o seu impacto negativo a ser como positivo. Sim, porque na Bíblia, o Luqman, ele falava, depois dizia, porque, por exemplo, quando falou de a idolatria, não associes a Allah subhanahu wa ta'ala a um outro parceiro, porque a idolatria é um grave erro. Não andes, Sempre tem que vir o porquê. sim, não andes orgulhosamente na terra porque Allah não aprecia isso. Então, por exemplo, se eu digo para o meu filho, não consuma droga, não podes consumir droga. Ele também vai falar, mas mamãe está me proibindo me drogar por quê? Só está me proibindo, só não está me falar nada. Então, é preciso, não consumas droga, porque isso, faz aquilo, faz isso, e vai te dar mal. Amanhã, se ele insistir em fazer aquilo que a mãe está a dizer para não fazer, ele depois vai dizer, minha mãe tinha razão. Ela dizia que isto vai me impedir, isto vai me proibir, ou vai me criar isto. E é isto que está a acontecer. Boa mulher, ouvimos aqui a parte dizer que um dos segredos tem que escolher uma boa mulher. Para si, o que significa boa mulher? Para mim, o ser boa mulher, a primeira coisa é ter dino. Tem que ter dino. Sim. Aquilo que nós ouvimos de Safina dizer, tem que ser a religiosidade. Exatamente. É boa mulher. Sim. Esse é o primeiro ponto. Porque é através da religião que essa mulher torna-se boa. Ok. Sim. Não ser uma boa mulher não é a beleza. Através dessa religião, ela vai saber como educar os seus filhos, como cuidar da casa, como cuidar ao seu marido, como guiar as pessoas ao seu redor. A perceber? Então, isso aqui é ser uma boa mulher. Nós estamos a falar aqui de, por exemplo, temos agora crianças, por causa do trabalho, por causa do mundo, que está agressivo. Nós levamos essas crianças, estamos a levar para creche, onde tu não conheces quem vai receber seu filho, deixas lá de manhã, só vai buscar 20 horas. Está a ser educado lá. Sim. Às vezes tem calhado com uma educação que não compadece com sua educação dentro de sua casa. Sim. O que o muçulmano deve fazer, ou como uma mãe tem que estar atenta até este ponto? Ou não é por aí? Quero dinheiro, tenho educação, aliás, quero dinheiro, quero trabalhar e ele tem que ir na creche. Como é que é? Como é que vocês veem na educação das creches nossas crianças? Antes de eu entrar lá na creche, né? Só vou dizer que o Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, disse, tipo, fiquem presentes nos soalás dos vossos filhos. Tipo, você assistir como seu filho faz o soalá. Fiquem presentes nos soalates dos vossos filhos. Sim. Isto é, acompanhe seu filho. Acompanhe. Ok. E ensinar-lhe as boas ações, porque isso torna-lhe hábito. Então, esse hadith quer dizer o quê? Que nós temos que assistir à educação dos nossos filhos.
Dar um acompanhamento. Dar um acompanhamento. Mas Se você deixando na deixa creche, então, esse acompanhamento como é que fica? você não está acompanhando o seu filho. Nós temos que criar esse hábito de acompanhar a educação do nosso filho. Ele vai lá, porque muito, por exemplo, aqui em Moçambique, creches daqui estão ligadas à igreja. Estão ligados a uma igreja que não Sim, fazem parte que da não igreja faz islâmica. parte da religião islâmica. Ele somente, então, praticamente a criança vai crescer lá ouvindo coisas que lá em casa não tem, Coisas que lá em casa não tem. que ele não ouve. O que tem a dizer a pá, Safina, sobre as creches? Também tem o mesmo fio de pensamento da Pá Rahma? Sais de casa, por causa dos trabalhos, seus horários, leva as crianças, mete na creche. Depois, a educação lá é outra, como ouvimos da Pá Rahma aqui, a nos trazer que não, talvez a educação também não compadece com a legislação islâmica. Que tipo de criança espera saindo de uma educação, uma educação diferente e de outra maneira? O que espera aí? Espero uma confusão na cabeça da criança. Sim. Porque na creche ela houve uma coisa, como bem aqui a Pá disse, que normalmente muitas das creches são mais religiosas. E quando a criança está, já ouvi muito mais muçulmanas a dizerem: meu filho, quando chega a hora de comer, ele começa a orar. Aquela oração dos cristãos, né? Pai nosso que estás no céu, não sei, a criança está a orar aquilo. É triste ouvir isso, mas eu como mãe tenho que impor, tenho que falar para meu filho: não, nós somos muçulmanos. Muçulmano, quando quer comer, ele diz Bismillahirrahmanirrahim ou diz Bismillah wa ala barakatillah, quando está em casa. O filho vai crescer sim com duas educações. Na escolinha faz isso, em casa faz isso, mas é preciso que os pais, como estava a dizer, estejam atentos. Se o filho está a fazer algo contra o Islã, porque aprendeu na escola, quando chega aqui em casa, ele tem que fazer diferente. Saber separar as Sim, coisas. saber separar as coisas. Ele é criança, mas tem que saber que quando está em casa, porque as regras de casa são regras de Allah subhanahu wa ta'ala e de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, então ele tem que cumprir com as regras de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui, eu não queria lançar a palavra culpa, dizer a palavra culpa, mas quem leva a criança para a creche? Somos nós os pais. Esse pai não tem essa medida cautelar? Eu penso que, ou seja, infelizmente, o mundo hoje, tanto muçulmano como não muçulmano, está muito preocupado com a parte financeira. Por essa razão, nós encontramos ou vemos pai e mãe vão atrás do sustento, por causa da forma como está o mundo. E outra coisa, às vezes, é porque tem aqueles homens, por exemplo, que não satisfazem a parte financeira para a mulher. Às vezes é porque não tem, mas às vezes a mulher sabe que tem e ele mesmo é avarento. Então faz com que a mulher pense. Ele é avarento? Avarento. É possível termos homens avarentos? É possível, Sim. infelizmente é. E leva para onde o dinheiro? Já não sei. Sério? Ai, já não sei, porque o meu não é, alhamdulillah. Mashallah, mashallah. É possível encontrar um homem avarento? É claro que sim, Maulana. Eu acho que meus cameramen aí estão uma rasca também. Eu acho que deve ter esse problema. Mas eu digo, Sendo avarento, o que acontece? Pode ter umas implicações aqui negativas sobre a criança. Né? Sim, pode. Ok. Pode. E, sim, estava a dizer, por causa da forma como o mundo está, tanto mulher como homem, eles vão atrás do... Quer dizer, tentam cumprir fantástico fil ard, né? E vão procurar o sustento. Mas tem aqui a componente criança, né? Tem aqui a componente criança que passa quase todo dia sem os pais. E isso cria em algum momento uma discrepância, ou cria alguma confusão na cabeça da criança. Mas meus pais todos os dias estão a sair, não sei o que, não tem tempo para nós, essas coisas. Então é preciso, nesta rotina diária dos pais, é necessário encontrar algum tempo
para as Saber crianças. dividir o tempo. Sim, Dividir o tempo. vais ao serviço, sim, alhamdulillah, estás à procura de um sustento halal, sim, alhamdulillah. Mas os teus filhos também precisam de si. Quando voltas, não vá ficar no quarto, não vá tomar banho, quero descansar. Não fica ao telefone. Sim, não vai ficar no telefone. Se não passa toda a noite ao telefone, Sim, não perguntou nada do que sim. aconteceu. Deixa o telefone, procura saber dos filhos, como foi a madraça, como foi a escola, se o filho estiver a estudar, o que fez durante o dia, né? É preciso fazer isso. E é preciso também, como é que posso dizer, incluir as crianças, quando já estão numa idade assim, por exemplo, 12, 13 anos, né? Incluir a criança nas decisões de casa. Né? Chamar a criança, acompanhar também as decisões, Sim. grandes decisões da casa. Sim, a criança tem que ter responsabilidade. Filha, mãe está a sair, pai está a sair, vão ao serviço. Tens aqui esse valor que é para poder gerir o almoço e o jantar, por exemplo. Não fazer tudo, deixar porque criança, não. Aquela criança um dia vai ficar sem pai. Aquela criança um dia vai ficar sem mãe. Não se sabe o futuro. Então, é preciso incluir as crianças nos afazeres de casa. Incluir as crianças nos afazeres de casa. Apá, Rahman, nós temos visto muitas crianças, muitos pais, mães, que tu vais para lá, quer conversar com ele, e ele diz ao filho, vai lá dizer mamãe não está. Vai dizer papá não está. Ensinar a mentir a criança. É correto? Não é correto, porque é aquilo que se diz. A criança, tipo, o que nós fizemos, nós adultos, nós os pais, o que nós fizemos, vai refletir o futuro, que é a criança. Hoje eu vou dizer que papai não está, ou diz que sua mamãe não está. Amanhã será ele a fazer aquela mentira para mim. Então, como é que eu vou repudiar depois se ele vai aquilo, voltar exatamente, vai Ok. voltar para mim, camata dino, tu dano. Assim como você faz com os outros, será feito contigo. Então, isso não é uma boa maneira a ensinar nossos filhos. Nunca ensinar um filho a mentir, nem por brincadeira. Sempre ensinar a criança a falar a A verdade. falar a verdade e ordenar-lhe o bem, porque esse o bem vai lhe levar para um bom caminho. Então, se hoje eu ensino ele a mentira, amanhã, quando ele se desviar, a culpa é minha. A culpa é da mãe. Sim, é da mãe ou é do pai. Então, nunca nós devemos ensinar esse tipo de ato aos nossos filhos, porque amanhã vai refletir para nós mesmos. Onde é que buscam esses conhecimentos na religião islâmica, essa atenção toda que estamos a ter aqui? Estamos a ter um mosaico de educação sobre a formação do homem novo. Acredito que se nós estamos a falar aqui, se estivesse a ser posto em prática, teríamos muitos jovens úteis para a sociedade, em particular no nosso país. Buscam aonde? Qual é a fonte inspiradora que o Islã busca para trazer esses valores morais todos? O primeiro versículo a ser revelado é um versículo de extrema importância. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Leia em nome do teu Senhor que te criou. E a partir daí nós vemos que em tudo que nós queremos fazer, nós temos que procurar ler. E na leitura, aqui Allah subhanahu wa ta'ala não fala de ler apenas o Corão, apesar de que o Corão é um código completo de vida. Né? No próprio Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: aquilo que vocês não sabem, procurem aos que sabem, para poder vos instruir. Okay. Né? Então, esse conhecimento, nós primeiro buscamos no Corão, depois buscamos no Hadith. Aquilo que nós não estivermos a perceber, procuramos já a paz ou Maulana. Tem algum exemplo aqui de alguns antepassados inspirados na religião islâmica que trouxeram a educação de uma criança similar? Há uma passagem de Abdul Qadir Jilani em que a mãe, como a Pá estava a dizer, não podemos ensinar a criança a mentir. A mãe ensinou a ele que meu filho
independentemente da circunstância em que tu estiveres, não minta. Sempre fala a Opte, verdade. sim, opte sempre pela verdade. E a mãe foi ensinando aquilo, porque o ensinamento não é só uma vez, né? Depois já ensinei. Não, tem que ser sempre. Tem que ser sempre. É aquilo que se diz, água mole na pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quanto mais tu ensinas algo à criança, a criança vai captando, vai ficando com aquilo, vai ficando com aquilo. Então, esse Abdelkader Jilani, ele ficou com aquilo. Minha mãe ensinou-me a não mentir. Então, num belo dia, ele estava com alguns companheiros, se a memória não me falha, estavam a sair de um lado de um sítio para um outro sítio. No meio do caminho, encontraram alguns bandidos, né? Posso dizer, que quiseram saquear tudo. Começaram a perguntar um por um, o que você tem, o que você tem. E naquela altura ele tinha 12 dinares, se a memória não me falha, e ele disse, eu aqui onde estou só tenho 12 dinares. Aqueles não estavam a acreditar, mas é possível mesmo, só ter 12 dinares, eu só tenho 12 dinares, não tenho mais nada. Eles levaram a ele, puseram assim de cabeça para baixo, sacudiram e saíram 12 dinares. Então, por causa daquilo, aqueles bandidos ficaram surpreendidos, né? Mas como é possível tu dizeres que só tens isso e mesmo ser isso? E a partir daquilo eles ficaram muçulmanos. Significa que a partir do nosso conhecimento, aliás, nosso conhecimento não, a partir da prática do nosso conhecimento, Nossa atitude. sim, nossa atitude, Pode mudar o mundo. Sim, podemos mudar o mundo. E uma outra coisa existe diferença entre conhecimento e sabedoria. Existe diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, uma vez eu estava a ler, é saber que na classificação de alimentos o tomate é fruto. O tomate é considerado fruto. Mas sabedoria é não usar o tomate na salada de fruta. Significa que você pode ter muito conhecimento, mas não saber aplicar aquele teu conhecimento. Não saber gerir aquele teu conhecimento. Enquanto não souber gerir para uma criança que tem na sua casa, pode ser uma catástrofe muito forte. Pode ser. Epá, o que tem a dizer? Estamos quase numa conversa muito bonita aqui entre nossas duas mães. Elas estão mesmo no terreno, não é? No terreno. E eu queria saber o que dirias a outras irmãs, mulheres muçulmanas, não muçulmanas, quando têm seus filhos. O que deve ser prioridade para elas para termos melhores filhos do futuro? O que eu tenho que dizer é, primeiro, como hoje em dia temos donas em casa, né, cuidam da casa, nós vamos ao trabalho, então nós temos que ser uma mãe presente. Não importa que tipo de trabalho você efetua dia após dia, nós temos que ser uma mãe presente, estamos presentes na educação dos nossos filhos, ensinarmos-lhes bem e proibir o mal. Ensinar o bem e proibir o mal. Sim. Esse tem que ser o papel de uma mãe para seu filho. Sim. Então, se a gente só deixar tudo, tem empregado, tenho aquilo, ou amanhã vamos nos assustar. Como é que ele faz isso? Por que não sei o quê? Porque você não é uma mãe presente. Você deixa tudo na mão de empregado ou de senhora, sei lá, de quem fica lá em casa, porque você está se ocupando com o trabalho. É aí onde vamos perder nossos filhos. Perder como? Vão se desviar. Okay? Vão se desviar dos nossos ensinamentos, porque poucas vezes você ensina a criança e muitas vezes você está ausente na educação da criança. Está a confiar no professor na escola. Exatamente, confia madraça e confia professor na escola. E não é assim. Você, como mãe, tem que ser primeiro pilar do ensinamento lá em casa. Eu, como professora aqui na madraça, vou dar minha educação. Mas se uma mãe ou o encarregado não está atento com aquela educação da criança, lá em casa vai fazer e desfazer. Então, aí a culpa não pode ser do professor da madraça e nem da escola. A culpa é dos pais. A culpa é dos pais. Safina, qual é o recado que daria nossas irmãs lá em casa, para o público em geral, muçulmanas, não muçulmanas, porque há muitas mães que estão a chorar. Eu quero acrescentar Sim. Quero acrescentar. Tem certas irmãs que quando os seus filhos ou suas filhas são mal educados lá em casa, aproximam
Apá ou Maulana, Maulana, tenta repudiar meu filho. Está vendo? Ela não tem pujança, Sim, poder completo para poder gerir seu exatamente. filho. Está aí a pedir socorro, Maulana ou Apá, tenta repudiar meu filho. Tudo bem, eu posso tentar, mas você como mãe, Não pode você fazer deixou nada. o seu filho dominar a você. Então nunca deixem vossos filhos dominar a vocês como pais. Um filho não pode dominar sua mãe, não pode dominar seu pai. Nós como pais temos que dominar o nosso filho. Falando nisso, um ponto importante que estamos a ouvir aqui da Rahma. Há muitos pais só vêm na madrasa e quer pôr o filho no colégio. Sim. Você pergunta por quê? Não, porque ele é muito bandido em casa. Exatamente. E no lugar de 50 bandidos, 100, 50 molanas também, não sei como é que é. Como é que vê isso? Aquilo que é mau, a gente leva para Allah subhanahu wa ta'ala, oferece a Allah. Quando for um bom filho, metemos na medicina, metemos aonde, mas quando é para a madraça, ele é muito malandro para os outros aqui na Tem que madraça. ficar aí. Até dizem isso. Como é que é? Tem duas partes, né? Tem parte boa, tem parte negativa. A parte negativa é que eles deixam o filho fazer, desfazer, depois no fim é quando já Quando perde o controle. Sim. Mas a parte boa é que, alhamdulillah, pelo menos eles sabem que a religião é a peça-chave. Molda a mente. Sim, a religião molda a mente, dependendo de como a criança também vai olhar isso. Mas é preciso saber, ou seja, é preciso impor uma coisa que a Pat estava aqui a falar sobre donas. Você como mãe, como pai, é preciso impor as regras de Sharia dentro de casa. Eu, alhamdulillah, já vi um caso de uma dona, ela não era muçulmana, mas porque os pais da criança, antes de comer, mandavam os filhos dizer Bismillah, quando chegasse a hora da madraça, mandavam a criança para a madraça, quando voltasse também mandavam a criança fazer salat, a dona via aquilo, mesmo que os pais não estivessem, ela, ao servir as crianças, antes das crianças comerem, ela perguntava, já falou Bismillah? Ela não era muçulmana, mas porque ela via o comportamento dos pais em relação aos filhos, ela também dizia para os filhos, dizer, já falou Bismillah? Fala Bismillah. Ela sem saber o que significa Bismillah, subhanallah. Quando chegasse a hora da madraça, por mais que os pais não estivessem, ela procurava a criança, se a criança não estivesse em casa, procurava a criança, preparava, mandava para a madraça. Isso por quê? Porque os pais impuseram as regras do Sharia. A criança ainda é criança, ainda não tem aquela noção de tenho que ir, então tem que ter alguém atrás dele. Então, quando os pais não estão, a dona é que fica responsável. Então, se os pais não conseguem impor, não conseguem mostrar o que é o Islã, ou como nós queremos que os nossos filhos se comportem, então a dona também não tem nada a ver. Sim, não tem porquê. Então, é preciso impor as regras do Sharia dentro de casa. É preciso impor as regras de Sharia dentro de casa, palavras da Apá Safina. Com estas palavras, nós damos o final do nosso programa. Dê a mais like, comente, faça muitas perguntas. Nossos apás, de certeza absoluta, como mães, professoras e esposas, onde muito bem responder, conhecem o papel da mulher no Islã, o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher na educação infantil, na educação da criança, que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Até para outro dia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.